Olá, crianças! Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos fazer uma atividade de língua portuguesa, uma atividade extra, tá? Nós vamos precisar do nosso livro de língua portuguesa do 3º ano. Lembrando que quem não vai à escola precisa tirar foto depois que responder e mandar no meu WhatsApp. Vamos trabalhar as páginas 16 e 17. Vamos ver texto instrucional, né? Então, o próprio nome já fala, instrucional vem de instrução. Então, o texto instrucional, ele vai nos ensinar a fazer algo. E o texto instrucional, ele tem 3 partes, tá? Título, os materiais que serão necessários e o passo a passo. Há pessoas que não consideram o título como uma parte, tá? Então, ficariam apenas os materiais e o passo a passo, certo? Então, se perguntar em quantas partes são divididas a receita, o texto instrucional, você pode dizer que em 2 partes, materiais e o passo a passo, tudo bem? E como exemplo, eu trouxe aí para vocês um texto instrucional, a receita, né? Que traz os ingredientes e o modo de preparo. Outro texto instrucional, a montagem de um brinquedo, que também tem o material e o passo a passo. Se você ou a sua mãe, né, comprar um móvel, ele vai vir com as instruções de montagem. Nessas instruções virão todos os materiais que tem ali dentro daquela caixa e como você, né, ou a pessoa que vai montar deverá executar para montar esse móvel. Também temos a bula de remédio, que vai nos ensinar a como tomar aquele medicamento, que hora tomar aquele medicamento, qual a composição daquele medicamento, né? O que tem ali dentro daquele medicamento. Outro exemplo é, se você comprar um celular, ele vai vir com um manual. Esse manual é um texto instrucional, porque ele vai te ensinar a como utilizar esse celular. Minha página 16 do livro de português aberto, tá? Então, nós vamos ver aqui um texto instrucional, onde nós vamos montar um catavento, tá? Que imita a técnica do moinho, certo? Lembra que nós vimos o poema Vento no Moinho? Então, vamos lá. Catavento. Então, nós temos aqui os materiais, né? O papel quadrado, 15 centímetros por 15 centímetros. Palito de madeira, o maior que você conseguir, que é aquele palito de churrasco. Fita adesiva, tesoura com pontas arredondadas para você não cortar seu dedo, lápis de escrever, régua, alfinete de cabeça. Esse alfinete de cabeça é aquele alfinete que tem a cabecinha colorida, que é grandinha. Por quê? Se você utilizar aquele outro comum, né, que geralmente as mães têm em casa, no que você espetar, ele vai sair do outro lado. Então, precisa ter a cabecinha grande para não vazar do outro lado. E um pedaço de canudo, canudinho de refrigerante, certo? Então, olha só, o passo a passo aqui. Com o lápis e a régua, desenhe linhas diagonais no papel, formando um X. Então, você vai pegar a régua de uma ponta a outra, vai fazer um X. Vai fazer um risco, né? E na outra ponta o mesmo, para formar esse X. Depois, corte-o nas linhas desenhadas até um pouco antes de chegar ao meio. Então, vejam bem, aqui nós não temos onde encontra as linhas. Faltando um dedinho, mais ou menos, você vai parar de cortar. Porque esse quadrado vai ficar preso somente por esse miolinho aqui, tá? Então, você não pode cortar até chegar no meio, senão o seu catavento não vai dar certo. 2. Peça ao adulto para prender o alfinete no centro do X. Então, o adulto vai pegar o alfinete de cabeça e vai colocar aqui no meio do X, ó. Vai deixar só a cabecinha aqui para fora, tá? Dobre as pontas intercaladamente, isto é, uma sim, outra não, até o meio e prenda-as com fita adesiva. Então, aqui no meio vai ter o alfinete, certo? A cabecinha do alfinete. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar essa ponta, vai trazer aqui no meio, em cima do alfinete, certo? E vai colar com fita adesiva.
Vai fazer isso, ó, uma ponta sim e a outra não. Para quê? Para ir formando o catavento, certo? Se você colocar todas as pontas, ele não vai dar certo. 3. Prenda o palito de madeira ao alfinete, colocando no espaço que sobrar entre o palito e o papel um pequeno pedaço do canudo para que o papel não fique solto. Então, vamos observar a imagem aqui, ó. Onde eu estou passando com o meu lápis é o palito de churrasco, certo? Aqui é o catavento que vocês dobraram. Esse branco é o pedaço de canudo. E aqui dentro, tá vendo aqui a pontinha? É o alfinete. Nós realizamos o catavento aqui na sala. O que acontece? Nós não conseguimos prender, tá? O alfinete no palito de churrasco. Então, o que nós fizemos? Tinha uma borracha velha aqui na sala, eu cortei em pedaços, peguei uma gotinha de Super Bonder, coloquei aqui, colei a borracha e esse alfinete eu coloquei na borracha, eu espetei na borracha. Aí deu certo, tá? Depois que você fizer isso, olha só, está pronto o seu catavento. Então, não esqueçam do canudo, tá? O canudo serve para que essa parte aqui do catavento fique bem firme, tudo bem? Daí, a professora ligou o ventilador e o catavento funcionou, tá? Então, vamos ver aqui as perguntas. O texto da página anterior apresenta instruções de montagem de um brinquedo. Por que ele recebe esse nome? Porque ele está nos ensinando, né, a fazer um brinquedo, tudo bem? Então, por que é instruções de montagem? Porque ele está nos ensinando a fazer esse brinquedo. B. Qual é o objetivo desse texto? Explicar ao leitor a importância de se fazer um catavento. Ele está explicando aí, nossa, precisamos ter um catavento por conta disso? Não, ele não explicou. Ensina o leitor a confeccionar um catavento? Ou narra a história de uma criança com seu catavento? Lá no texto que a professora acabou de ler, tem algum menino que tinha um catavento, que foi brincar? Não. Então, esse texto, ele está ensinando o leitor. Quem é o leitor? Quem está lendo o texto, tá? Ensinando o leitor a confeccionar um catavento. O que é confeccionar? Fazer, produzir. 2. Este texto é dividido em duas partes. Quais são elas? Lembra que eu falei no começo do vídeo? Tem algumas pessoas que consideram apenas duas partes o texto instrucional. Então, quais são elas? Vamos verificar lá no nosso texto. Olha só, são os materiais e o passo a passo, tá? Que são os números aqui, ó. Então, aqui no número 2, você vai anotar materiais e passo a passo, certo? 3. Para que servem as fotos que acompanham esse texto? Elas servem, gente, para nos auxiliar na hora da montagem, tá? Porque sem a foto fica difícil a gente visualizar como vai ficar, certo? Então, a foto vai auxiliar nesse processo de montagem. 4. No texto catavento, há algumas palavras que expressam comandos. Isso é, sugerem o modo como as ações devem ser realizadas. Sublinhas no texto. Sublinhar é fazer um risco embaixo. Então, vamos lá? Nós não encontramos esses comandos aqui nessa parte, tá? Porque essa parte vai trazer somente os materiais, tudo bem? Então, vamos lá. Com o lápis e a régua, desenhe linhas diagonais no papel formando um X. Qual foi o comando? Isso mesmo, desenhe. Depois, corte-o nas linhas desenhadas até um pouco antes de chegar ao meio. Qual foi o comando? Corte. Aqui, peça a um adulto para prender o alfinete no centro do X. Então, peça e prender. Dobre as pontas intercaladamente, isso é, uma sim, outra não, até o meio e prenda-as com fita adesiva. Então, qual foi os comandos? Dobre e prendas. Vou abaixar um pouquinho. 3. Prenda o palito de madeira ao alfinete, colocando no espaço que sobrar entre o palito e o papel um pequeno pedaço de canudo para que o papel não fique solto. Então, qual foi o comando aqui? Isso mesmo, prender o palito de madeira ao alfinete.
E aqui 4, está pronto o seu catavento. Então, os comandos aí foram desenhe, corte, peça, prender, dobre, prenda, certo? Então, esse foi o número 4. 5. Vamos comparar os textos vento no moinho e catavento? Para isso, responda as questões a seguir. Então, vento no moinho é aquele poema, certo? Que falava do vento que foi ao moinho, levando flor de jasmim e ao alecrim, tá? E o texto catavento é esse texto que a gente acabou de ler, né? Que nós acabamos de resolver. Então, olha só. Em qual texto há um trabalho com as palavras de modo a produzir rimas, construir o ritmo e formar imagens poéticas? Então, vamos lá. Esse texto que a professora acabou de ler teve rima? Não, ele teve uma linguagem mais direta. Faça isso, dobre, prenda, corta. Então, qual é o texto que trouxe rimas? Exatamente, vento no moinho. Então, vento no moinho é a resposta da letra A. B. Em qual texto há uma linguagem mais direta? Bem fácil, né? Que a Pro acabou de falar para vocês. Bem direta. Olha, ele tem que fazer isso. Faça X, coloque o alfinete no centro. Então, aqui é o texto catavento. Então, vejam que o texto instrucional, ele tem uma linguagem mais direta, ele explica o que a gente tem que fazer. A gente não tem que ficar pensando, o que será que ele quis dizer com isso? Diferente do texto do vento no moinho, né? Lembra que teve uma pergunta que falava assim, por que o vento deixou de ser vento? Então, ele vai nos fazer pensar sobre isso, tá? No texto instrucional, não. É super direto. Pegue, corte, recorte, certo? Não esqueça de tirar uma foto quando você terminar para a professora corrigir. Tudo bem? Qualquer dúvida é só mandar mensagem no meu WhatsApp. Um grande beijo e até a próxima explicação.